Hoje eu quero falar sobre uma mãe, Êxodo capítulo 2, dos versos 1 ao verso 10. O texto começa assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito, e ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vendou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Verso 5: a filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Verso 6: e abrindo-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: esse menino é um dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Verso 8: quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mulher do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Verso 10: tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Feche seus olhos novamente. Senhor Jesus, ó Pai, ó Deus, que essa palavra venha de encontro com os nossos corações. Ó Deus, obrigado por cada detalhe desse culto, ó Pai. Desde o momento que saímos da nossa casa, ó Deus, desafiando o frio, a vontade, quem sabe, de estar lá debaixo das cobertas, ou num lugar quentinho. Deus, vem se abençoando cada pessoa que está aqui, ó Pai, nessa noite. Espírito Santo de Deus, alguns impossibilitados, já temos pessoas com gripe. Ó Deus, venha estar trazendo a cura a essas pessoas também, que quem sabe estão nos assistindo nas suas casas. E que esse momento, Pai, venha ser, ó Deus, como diz a sua palavra, Pai, a paz que excede todo entendimento invadir o nosso coração. Que haja uma sensibilidade do Senhor nessa noite a ouvir a sua palavra, nos preparando para a santa ceia do Senhor, ó Pai. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu quero, ó Deus, consagrar essa palavra diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, gente? Amém. Gente, todos nós conhecemos Moisés, é um dos grandes nomes, uma das grandes figuras do Antigo Testamento, um papel imenso, ele foi o libertador de Israel. Deus chamou Moisés para libertar o povo depois de 400 anos no Egito. Moisés é uma figura tão importante que no Novo Testamento, Jesus, ele é comparado como um segundo Moisés. Comparado como o segundo Moisés. Apesar de tudo isso, nessa noite eu gostaria de falar um pouco sobre a mãe de Moisés, a mulher chamada Joquebede. Joquebede teve um papel fundamental na criação de Moisés, e como está ali no telão, Joquebede, o nome dela, ela tem um significado muito poderoso. O nome de Joquebede significa Yahvé, a glória, ou a glória do Senhor. Joquebede, apesar de nós vermos poucos menções dela, talvez 2 ou 3 versículos, a maioria dos versículos não aparece o nome dela, mas Joquebede teve um papel imenso, e pensando nesses dias das mães, eu gostaria de olhar especificamente para Joquebede, e principalmente pela fé dessa mulher. Ela viveu um dos períodos mais cruéis da história do povo hebreu. Ela nasce como escrava lá no Egito. Quando nós olhamos para a história, nós sabemos que José ele vai para o Egito e lá ele se torna um governador, e depois de anos ele leva toda a sua família para lá. 70 pessoas, e o povo se multiplica. Um novo faraó, então, toma o domínio, né, do reino, e ele não se lembra, não sabe quem é José, e aí o povo passa a ser escravizado. E diante desse período, né, um dos períodos mais cruéis, eu gostaria de olhar para algumas realidades, né, diante desse contexto. A primeira realidade do contexto de Joquebede é que é uma realidade da escravidão. A própria palavra de Deus pode colocar para nós. A própria palavra de Deus fala em Êxodo 1:13, que diz assim: por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Então o povo era marcado pela escravidão. Eles não tinham liberdade, eles pertenciam aos egípcios. Diante de todo o trabalho escravo, diante de toda a situação que eles viviam.
A realidade dela era marcada pela opressão e pelo sofrimento. Era um povo que estava oprimido, havia opressão sobre eles e com isso trazia sofrimento, como Êxodo 1,14 diz, que amarguraram a sua vida com dura servidão. Havia uma opressão muito grande. As pessoas que tinham que trabalhar, as pessoas tinham que ali então dar o seu sangue, dar o seu suor diante de tudo aquilo. E a realidade dela ainda era marcada pelo infanticídio coletivo. O infanticídio nada mais é do que matar crianças. O faraó, ao ver que o povo se multiplicava cada vez mais, ele toma uma decisão, ele faz um decreto dizendo que todo hebreu, toda criança que nascesse do sexo masculino deveria morrer. Ele faz esse decreto. Toda criança, na época ali de Moisés, toda criança que nascesse deveria ser jogada no Nilo, no rio Nilo. E com certeza ali há um grande pavor. Eu não sei, você, mãe que está aqui, mas se você estivesse naquela época, nascesse e fosse diante daquele momento, como é que você sentiria se de fato, o seu nenê recém-nascido e você olhasse? Porque não é como hoje que as pessoas fazem um chá revelação, vai lá, descobre o sexo, é esse, aquele, e aí já fica esperando, mas ela não sabia. É só no momento que a mulher, então, dava à luz que eles iam saber se era menino ou se era menino, e aí nascesse o menino. Então, ela estava correndo risco de perder aquele menino. Diante de tudo isso, a palavra de Deus fala em Êxodo 1:22, diz: todos os filhos que nascessem lançareis no rio. A palavra de Faraó, havia um decreto. Aqui nós podemos sentir o peso constante da morte sobre aquelas famílias hebreias. Era um cenário marcado pelos traumas, pelo medo, inseguranças diárias. Imagine o choro daquelas mães, o silêncio enlutados e desesperados daquelas famílias, sem saber se seu filho iria sobreviver no próximo dia. Tem uma frase no telão que fala assim: o Egito havia se tornado um lugar marcado pela dor, pelo luto, pelo medo e pelo sofrimento constante. O Egito, e eu não sei, mas com certeza aquela atmosfera no ar, uma atmosfera de pessoas que sofriam, mães que choravam. Porque a morte, o luto nos traz traumas, traz a separação, nos traz tristezas. E o Egito estava ali marcado, tornando aquele lugar de dor e luto e medo e pelo sofrimento constante. Um autor ele vai dizer o seguinte: o povo de Israel, outrora objeto de favor de Faraó, agora é escravo, temido e odiado do rei egípcio. Aquele que outrora havia sido pessoas extremamente importantes lá no Egito, agora eles eram temidos e odiados pelo rei. E é dentro desse contexto improvável, marcado pela escravidão, opressão e pelo decreto de morte, que nós vemos uma fé de uma mulher chamada Joquebede, que se revela diante desse cenário aqui. Tem uma frase que diz assim: humanamente falando, não havia esperança segura ou uma perspectiva de futuro. Tudo ao redor apontava para o medo, dor e perda, mas é justamente nos cenários improváveis que Deus manifesta o seu poder através da fé. E é justamente nos cenários mais improváveis, os cenários mais difíceis, que Deus manifesta o seu poder através da fé. E é diante desse cenário de impossibilidade que a fé de Joquebede é revelada, a ponto dela fazer parte da galeria da fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 23. Quando você lê Hebreus, capítulo 11, você vai se deparar que ali há vários nomes. Hebreus, o autor de Hebreus fala sobre a fé de várias pessoas. E Hebreus, capítulo 11, verso 23, fala assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Aqui nós temos o pai também de Moisés. Pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. E eu gostaria que rapidamente aqui olhar pelo menos para algumas lições que eu e você devemos aprender através da fé de Joquebede. A primeira lição está nos versos 1 e verso 2, está no telão. Diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quero olhar para essa lição e eu quero fazer uma pergunta para vocês e você pode responder aí mesmo no seu lugar, mas não responda muito rápido, tá, gente? Às vezes tem gente,
Fala, já responde. Eu quero que você pense e cutuca a pessoa para não dormir ao seu lado. Se você vê assim, o irmão cutuca ele, tá, gente? Cutuca ali. Bota lá a pergunta para nós, querida. A pergunta é o seguinte: Moisés foi salvo por ser uma criança bonita? Nós acabamos de ler o texto bíblico e ali eu só tirei do texto bíblico, não inventei nada. Moisés foi salvo, fala o texto, ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que era bonito. Ela o escondeu por 3 meses. Moisés foi salvo porque era bonito? Pense, quero que você pense, ele foi salvo porque ele era bonito? Eu era uma criança bonita, sabia? Quando eu nasci. Quer dizer, continua ainda. Eu estava pensando, cara, não é que eu estou me achando, não tem nada a ver, gente. A minha mãe conta isso. É toda. Boa! Ai, ai. Ô, por que vocês acham que saiu o apelido fofo? Não, por que vocês acham? Eu estou dizendo que a minha mãe falava. Não, gordinho, irmã. Aí não, irmã. Não. Ai, Jesus, deixa quieto, vamos voltar para o texto. Então. Mas tu acha que Moisés foi salvo porque era uma criança bonita? Tá, vamos ir um pouco mais além. Se Moisés fosse feio, ele seria salvo? Se Moisés fosse uma criança feia, ele seria salvo? O que vocês acham? E aí? Tá, vamos um pouco mais além. Quando o filho nasce, qual é a mãe que olha o filho e diz assim: nossa, que criança feia? Que a mãe nasceu o filho, nasceu. E a mãe olha a primeira vez que pega o filho assim: nossa, meu Deus do céu, sangue, Jesus, tem poder, puxou pelo pai essa criança. Quem é a mãe que fala isso? Gente, quando a criança nasce, o primeiro contato, o pai e a mãe chegam lá com essa babá. E babá, meu Deus do céu, que criança linda. O pai e a mãe olham aquela criança. E eu falei de manhã e ele estava aqui, eu vou falar de noite. A única pessoa, olha, eu não conheço nenhuma mãe que fala assim, nasceu filho, é feio. Tá? A única pessoa, a única da face da terra, que uma vez falou para mim, disse assim, que a criança quando nasce, ele fala assim, ó, todas as crianças têm cara de joelho. Foi o Paulo Aquino. A esposa dele deu uma olhada no culto, já olhou assim, meio esquisito. O Paulo Aquino falou, não, esse negócio de criança bonita, não, toda criança tem cara de joelho. O Paulo Aquino é isso, mas, né, em modo geral, gente, a mãe, o pai, a mãe olha assim, o filho, meu Deus, baba, e como é lindo, né, ver aquele primeiro contato, ver o primeiro filho, ver aquela perfeição de Deus. Então, voltando para o texto aqui, na verdade, a gente pode aqui pensar algumas coisas, e nós falávamos isso alguns dias atrás, que talvez a palavra que foi traduzida aqui não é a palavra mais próxima aqui, quando é traduzido como, né, uma criança bonita. Na verdade, gente, nós falávamos sobre isso, e uma pessoa que eu conheço que estuda a Bíblia falou assim que a NVI é a Bíblia, uma das mais ou menos, assim, eu meio que entrei em crise, porque a NVI, eu gosto da NVI, mas diz que a tradução não é, né, não é aquilo. Mas eu estou usando a NVI, mas a palavra no hebraico é tof. E essa palavra, ela significa, está ali no telão, bom, agradável, apropriado, excelente, favorável, distinto. Ela carrega uma ideia de algo especial. Ela carrega algo distinto, e é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis capítulo 1, verso 10, quando Deus termina a criação do universo. Quando Deus cria os animais, Deus cria o mundo, Deus cria o jardim. Quando Deus termina, Deus fala assim, ó, que era bom. Era bom. Mais para frente, Cris diz assim, depois que Deus criou o homem, diz assim, ó, muito bom. Né? Aqui só a criação. Depois que criou o homem, fala assim, ó, era muito bom. Então nós temos essa pequena vantagem, né? Depois de ter criado o homem. Mas o fato é que essa palavra aqui, gente, é a mesma palavra. Atos 7:20 fala assim, diz assim a palavra de Deus, nesse momento nasceu Moisés, ele era belo aos olhos de Deus, em 3 meses foi nutrido na casa paterna. O fato é que uma das lições que nós podemos aprender diante de Joquebede é que a fé de Joquebede ela é marcada ao ver o propósito. A ver o propósito. Quando ela olha para Moisés, ela vê, vai muito além do que ser uma criança bonita.
É muito além do que olhar uma questão física. Talvez não sei se a gente vai conseguir explicar, mas quando ela olha aquele menino, quando ela enxerga aquele menino, ela vê um propósito. Talvez ela não enxergava o quadro como um todo, mas algo dentro dela, a fé dentro dela, ela viu um propósito dentro daquele menino. Para nós que conhecemos toda a história da Bíblia é mais fácil, mas para aquela que ela olha aquela criança, ela vê um propósito na vida dele. Ela conseguiu ver um propósito. E aqui eu queria pensar juntamente com você, diante da nossa fé, trazendo para nós, será que você consegue ver um propósito de Deus sobre você? Você consegue ver um propósito dentro da sua casa como um esposo? Um propósito dentro do seu lar como uma esposa? Um propósito onde você está inserido, onde você está plantado, na sua casa, no seu lar, no seu emprego, onde Deus plantou você, você consegue ver um propósito naquele lugar? Pela fé. Você está lá e diz assim, eu não estou aqui por estar. Eu não estou aqui simplesmente passando uma temporada, há um propósito de Deus. Eu estou aqui porque existe um propósito. Eu não sei o que Deus quer fazer aqui, eu não sei o que Deus quer realizar, eu não sei, mas há um propósito. E Joquebede, ela nos ensina isso, a sua fé é marcada por um propósito. Em segundo lugar, verso 2, o verso 2 também eu quero olhar uma segunda lição. Ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo que ele era bonito, ela escondeu por 3 meses. E é interessante, eu queria trazer essa imagem que está ali no telão para você. Essa imagem aqui eu dei muito para o meu filho, uma época. Sei quantos de vocês estão dando, vão dar, já deram o tal do Kinder Ovo. Que sacada de marketing. Os caras inventam um ovo. Negócio bom pra caramba, porque é chocolate por fora, chocolate branco por dentro. E dentro, literalmente, veio uma surpresa. E na época que houve uma época que eu tinha que comprar muitos, e meu pai comprava muito pro Pietro na época do Carros. Tinha um filme do Carros, desenho do Carros. E aí vem a coleção do Carros. Toda a coleção do Carros, do Relâmpago McQueen, do Mate, e aí tal. E especificamente tinha um carrinho que não vinha, gente. E aí tinha que comprar para ver se recebia o carrinho. Tinha que comprar para ver se recebia o carrinho, por causa da tal da surpresa. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que toda criança é uma surpresa. Você pode ler o que você quiser, gente. Pode pensar, pode estudar, não sei o quê. Gente, toda criança é uma surpresa. Tem aquelas crianças que vão dormir, nascer e vão ser dorminhoco. Vão dormir. E mamar, dormir, mamar. Tem outras crianças que decidem, eu quero trocar o dia pela noite. Azar é dos pais. Eles vão lá, eu quero trocar o dia pela noite, trocam. Simplesmente assim, chega de noite, estão acordados, estão lá e tal, e de manhã, de noite estão lá acordados, e os pais de manhã têm que trabalhar, ela está lá, dormindo. Tem outras crianças que simplesmente têm cólica. E nós foi o caso, o Pietro teve muita cólica de pequeno, foi 4 meses de cólica, nós estávamos lá em Londrina. E aí eu trabalhava na igreja, chegava em casa cansado, e às vezes depois ia para o seminário, voltava, daí eu chegava em casa e a Tassi falava, toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. E aí eu pegava, fica lá, faz na massagem, não sei o quê, coloca bolsa de água quente, faz isso, dá tal remédio para passar a cólica. E, gente, foi 4 meses, levamos ele no pediatra. E ela dizia, é isso, não tem uma explicação. Por que algumas crianças têm cólica, por que outras não têm? Ah, porque aquilo a mãe toma Coca-Cola, talvez seja isso. Ou porque toma chimarrão. Não sei, cada criança é uma criança. Então, quando eu olho para Joquebede, isso ali no telão, a fé de Joquebede, ela é marcada em fazer tudo aquilo que estava ao seu alcance. Por que tudo aquilo que estava ao seu alcance? Porque dentro do contexto de Joquebede, o texto fala que ela fica 3 meses com a criança. 3 meses ali. Você imaginou 3 meses e dentro do contexto onde que não poderia um menino recém-nascido estar vivo, ele tinha que morrer. Eu não sei se você consegue entender, mas Joquebede ali, de repente, a criança começa a chorar, e o que ela fazia? Os guardas estavam para tudo que é lado. Se de repente, se ela fosse nos anos 80, gente, até os anos 90, ela poderia ligar um toca-fita, um toca-disco e colocar bem alto lá.
os canarinhos de Cristo, sei lá, tocar, e de repente os guardas estão passando, ela lá ergueu o volume. Não ia escutar o choro do nenê. De repente fosse nos anos 90, para os anos 2000, seria o toca-CD, que vinha um grandão assim, com 3 CDs assim. E a gente se apavorava, saiu daquele bolachão, agora toca CD, quando não riscava, né? Botava, os caras estão passando, bota o toca CD ali, para não escutar o choro do nenê. Aí chega os anos 2000, o pendrive, agora dá para salvar as músicas, vamos botar um pendrive. E agora Spotify. Mas, gente, não era assim. A criança, quando nasce, eu não sei vocês, né? Mas toda criança ali começa a dar os seus primeiros dias, né, de vida, o choro é igual um gatinho. Só que vai passando os dias e vai aumentando o choro da criança, imagina. Então, tudo aquilo que estava ao alcance de Joquebede, ela fez. E aqui eu queria destacar 3 coisas importantes: a coragem, a proteção e a prudência. Coragem porque ela tomou uma atitude apesar do medo. Apesar da situação, apesar, né, do momento difícil, ela toma uma atitude. Além disso, ela protege o seu filho e havia ali, literalmente, além da proteção, ela agiu com prudência, porque ela deveria ter todo o cuidado. A terceira ação que eu aprendo, verso 3, a parte A, fala assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou o cesto feito de junco e o vendou com pinche e betume. Pensa comigo, como está ali no telão, havia uma tensão, e eu penso na tensão de Joquebede. A tensão de Joquebede, de um lado, era uma mãe tentando proporcionar afeto, cuidado, proteção ao filho. Do outro, uma atmosfera tomada pelo medo, pela tensão, pela incerteza. De um lado, havia, os desafios naturais de um bebê, 3 meses, choro, fragilidade, dependência constante da mãe. Do outro lado, soldados no decreto de morte contra todos os filhos hebreus. De um lado, o amor de uma mãe. Do outro lado, uma crueldade de um faraó. Com uma ordem: mate todas as crianças. Essa era a tensão que Joquebede vivia. De um lado, ela queria dar o afeto, do outro lado, havia o perigo de morte. De um lado, ela diante, dos desafios naturais de uma criança, do outro lado, os soldados com decreto de morte. De um lado, o amor de uma mãe, do outro lado, uma crueldade de um faraó. E aí eu vejo uma terceira lição, que a fé de Joquebede é marcada pelo discernimento e pela intencionalidade. Discernimento porque ela entende, ela literalmente entende, gente, até o momento que ela poderia ficar com ele. Ela teve discernimento. Até 3 meses eu consigo. Não consigo mais do que isso. Não dá mais para ficar com essa criança. A gente fala da licença maternidade, que é de agora, começou lá. Joquebede, 3 meses de licença maternidade. E ela entende que não podia mais ficar. Há um discernimento do tempo. Além disso, há uma intencionalidade. Não só ela entendeu que era o momento, né, de não ter mais Moisés ali juntamente com ela, mas a intencionalidade de preparar. De preparar literalmente um lugar para Moisés. Eu falava de manhã que tem aqueles carrinhos de nenê, talvez as pessoas mais experientes vão conhecer, aquele carrinho chamado Moisés. Quem conhece o Moisés aqui? Vamos ver. E eu fiquei pensando assim, será que o Moisés não veio literalmente daqui, da Bíblia? Que é um carrinho meio grandão, tipo um cestão grandão, né? Compridão assim. Algumas pessoas têm o Moisés, será que não veio daqui? O Moisés não veio da Bíblia? Então, Joquebede, ela tem um ato intencional e ela prepara. E aqui nós temos, é interessante que a mesma palavra que é usada aqui para esse cesto, ou pelo menos é traduzido como cesto, é a mesma palavra que é descrito para a Arca de Noé. Aliás, existe uma grande semelhança aqui. Entre tudo o que aconteceu aqui, alguns autores vão dizer que Joquebede ela construiu uma pequena arca. A arca ela trouxe salvação à família de Noé. Essa pequena arca, esse cesto, trouxe salvação a um líder, que automaticamente salvaria um povo. A mesma água que trouxe morte a uma geração era a mesma água que estava matando muitos nenês. E tem uma frase de Alão que fala assim: da mesma forma que a arca foi construída para preservar a vida de Noé, o cesto foi preparado para preservar a vida de Moisés e, por meio dele, a de todo o povo. Ela foi intencional.
O fato é que eu e você precisamos ter discernimento. A nossa fé precisa dar discernimento quando devemos falar, quando não devemos falar, quando devemos parar, quando devemos avançar. E nós precisamos ser intencional. A fé não tira de nós esse ser intencional, essas atitudes intencionais. A quarta lição, a parte B fala assim do texto do verso 3, diz assim: colocou nele, no caso o cesto, o menino, e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Tem uma frase no telão que diz assim: um dos grandes dilemas da vida é quando percebemos que fizemos tudo o que podíamos. Esse é um dos grandes dilemas da vida, é quando percebemos que fizemos tudo o que nós podíamos, mas agora precisamos entregar aquilo que já não está mais sob o nosso controle. Esse é um grande dilema da vida, é quando nós percebemos que tudo aquilo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Mas chega um momento que já foge do nosso controle, nós não temos mais um controle. Davi, anos mais tarde, num salmo muito conhecido, ele fala, Salmo 37, verso 5, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E Davi, ele usa aqui duas expressões do presente, uma ordenança no imperativo, duas ordenanças, na verdade, entrega e confie. Ele olha para o futuro, falando de Deus. E quando eu olho para Joquebede, uma das lições que eu aprendo, a quarta lição é que Joquebede, ela é marcada pelo deixar e pelo confiar. Ela é marcada por isso. Chegou o momento que ela tem o discernimento e chegou o momento que ela precisava deixar. Eu não sei, você mãe, se colocando no lugar desse, saber que agora é Deus e Deus. O que estava no meu alcance eu fiz. O que eu podia fazer eu fiz. Esse texto é um dos momentos mais fortes. Esse momento é um dos momentos mais fortes do texto. Joquebede coloca aquilo que ela mais ama nas mãos de Deus. Aquilo que ela mais ama. Tem momentos na vida, gente, que a gente precisa largar. Dizer, Deus, o que eu tinha que fazer eu fiz. Agora eu preciso só confiar em Ti. Eu fico imaginando Joquebede preparando aquele cesto, gente. Aquele cestinho assim. E dizendo, Deus, eu confio em Ti. Porque ela está lá, anos mais tarde, Hebreus coloca que foi pela fé que ela fez. E ela começou a montar aquela pequena árvore. 3 meses cuidando, 3 meses dando o seu máximo, tendo discernimento. Chegou agora é o momento que eu preciso largar. Preciso largar. Não é mais as minhas forças, não é mais a minha intencionalidade. Agora eu tenho que largar. Eu fico imaginando ela chegando no Nilo, aqueles cestos, preparado, com betume, cuidando dos detalhes, e ela bota aquele neném. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos largar. Tudo que estava ao nosso alcance nós fizemos. E a gente só precisa confiar, dizer, Deus, eu largo, eu te entrego a Ti, quero deixar a Ti, eu quero confiar, agora é com o Senhor. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Existem coisas que fogem do meu controle, fogem da minha situação. E muitas vezes é difícil, tudo aquilo que nós temos. E último lugar, quinta e a última lição. Eu quero ler dos versos 4 ao verso 10, que diz assim, a irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Verso 8, quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve esse menino para amamentá-lo para mim, eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Eu os tirei das águas. Tem uma frase ali no telão que diz assim, Joquebede, ela confiava que Deus agiria, mas provavelmente não imaginava
que ele transformaria aquele cenário de medo em uma oportunidade tão extraordinária, gente. Ela acreditava, mas o que Deus fez foi muito mais além. O que Deus fez para aquela mãe que viu o propósito, para aquela mãe que intencionalmente protegeu, guardou o seu filho, aquela mãe que preparou um cesto, aquela mãe que fez tudo isso. Mas o que Deus fez para ela foi muito mais além. O que Deus fez foi dar oportunidade para aquela mãe, porque todas aquelas pessoas que têm filhos vão entender o que eu estou falando. Quando nós temos um filho, a gente vai percebendo cada passo dele, cada dia. A gente vai percebendo quando ele vai crescendo, o sorriso que eles vão dando, os seus olhos vão se abrindo, começam a se mexer as suas mãos, eles começam a interagir, e aí você vai vendo, você vai vivenciando aquele momento, você vai vendo o primeiro dentinho nascer, você vai vendo os cabelos. O que Deus fez com aquela mulher foi dar essa dádiva para Joquebede vivenciar tudo isso. É por isso que a fé de Joquebede, ela é marcada pela oportunidade dada por Deus e pela sua integridade. E a oportunidade dada por Deus está ali no verso 9, que diz assim, que a filha de Faraó então disse para ela: vem amamentar essa criança e eu vou pagar para você por isso. E essa mulher recebeu uma oportunidade de Deus, e eu penso que essa oportunidade aqui foram dias, meses tão significativos para Joquebede, porque ela teve a oportunidade de amamentar o seu filho, de estar com o seu filho. Aqueles primeiros dias, aqueles primeiros meses, eu não sei quanto tempo ela amamentou, gente, Joquebede, mas se você fosse Joquebede, se algumas mães aqui estivessem no lugar de Joquebede, eu não sei quanto tempo o teu filho ia amamentar. Algumas chegar até os 3, não, vou amamentar até os 4. Vou ter que devolver lá para a polícia. Não, até os 5, até os 6, 7, 8, 9, não. E aí até os 18 ele vai ficar aqui em casa. Eu não sei não, gente. Mas o fato é que, eu não sei, o texto não fala quanto tempo. Mas chegou um momento que esse período que Deus deu a ela, para mim foi muito significativo. Eu não sei se eu posso linkar esse versículo, confesso que eu não fiz esse link, mas algo que eu pensei. Quando Moisés diz assim que ele não queria ser, ele recusou ser conhecido como o filho da filha de Faraó. Não sei. Mas o fato é que aquele momento foi precioso para Joquebede, amamentando seu próprio filho, orando, ensinando. Talvez lá com uns 2, 3 anos de idade, chegou o momento de levá-lo. E aí eu vejo a integridade de Joquebede no verso 10. Eu acho que Moisés já caminhava. E ela pega Moisés naquele dia. E ela foi levando ele até o palácio de Faraó. Essa mulher, ela não reteu. Essa mulher não fugiu. Ela cumpriu aquilo que ela deveria fazer. E eu fico pensando, obrigado pastor, eu fico pensando, você chegar lá assim como Ana. Você se lembra da história de Ana? Não podia engravidar e ela engravida. E ela faz uma promessa de Deus: o meu filho vai te servir, né? Vai te servir no tempo. Aí chegou o momento que ela desmamou Samuel, e onde que ela vai? Um dia ela vai lá dizer assim: está aqui a minha promessa. O mesmo acontece aqui com Joquebede. E aí o texto fala assim, ó, versos, tendo um menino crescido, ela levou a filha de Faraó. Eu fico imaginando assim, aquela mãe entregando assim, estou entregando meu filho. E eu fico pensando naquele coração de Joquebede, fervendo, aquilo que eu tinha feito, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz. Há um propósito maior, há algo muito maior. A dor da mãe, mas um propósito ao mesmo tempo. E ela foi uma mulher de integridade, uma mulher fiel. Eu queria convidar a igreja a se colocar em pé nessa noite.
quero orar por você. Queria que você fechasse os seus olhos. São tantas coisas que eu e você somos desafiados à fé dessa manhã. Uma fé que ela viu um propósito, que fez tudo o que estava ao seu alcance, com coragem, com proteção, com prudência. Uma fé que ela teve o discernimento, que construiu aquele cesto, uma intencionalidade. Uma fé que ela deixou, ela confiou. Uma fé que ela vivenciou diante de uma oportunidade única de Deus. E diante do seu caráter, diante da sua ser uma pessoa de integridade. Espírito Santo de Deus, eu oro, Pai, nessa noite. Ó Deus, para que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração, fortalecer quem somos, ó Pai. Que a nossa fé, Senhor Jesus, possa ser como a de Joquebede. Que mesmo nos momentos difíceis, nos momentos mais complexos, nos momentos de lutas, nos momentos de tempestades, nós ousamos, ó Pai, crer. Nós ousamos, ó Pai, ter a fé no Senhor, ó Pai, que está conosco, diante de um Deus que é soberano, diante de um Deus que sabe todas as coisas, diante de um Deus que não nos abandona, não nos deixa, um Deus que está ao nosso lado e que habita no nosso coração. Espírito Santo de Deus, ó Pai, vem estar conosco, Pai, e que nós possamos, ó Pai, ó Deus, discernir, Senhor Jesus, ó Pai, essa fé, que nós possamos viver essa fé, que nós possamos desfrutar, Pai, e que nós possamos, ó Pai, ser pessoas, ó Deus, que vão fazer a diferença, Pai, nesse mundo, ó Pai, diante da fé, Pai, que nós temos em Ti, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, aplauda o nome do Senhor. Aleluias. Quais são as oportunidades que Deus tem dado a você? Às vezes Deus nos dá uma oportunidade, nos dá uma nova chance, e às vezes a gente, o que muda no nosso coração? Às vezes Deus cura uma pessoa, Deus restaura um casamento. Será que a gente aproveita ao máximo as nossas oportunidades?